Olá, boa noite a todos, a todas, a Todex, boa noite. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do baixo. Que vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Dizem por aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Olá, olá, como estão todos? Fiquem aí, que a conversa é interessante. Hoje é a quem interessar possa. É de surpresa, a quem interessar possa. Brigar bravamente por respeito. Brigar por justiça e por respeito. Pode acreditar. De algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. Vamos fazer sim, vamos fazer, me chama lá, me chama no privado, vamos fazer. Vamos fazer sim uma live. Só certo num peito. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Estamos ouvindo aqui Elza Soares. Não saiam, fiquem aí. Já vamos começar a conversar um pouquinho. Bom, eu tava doido para falar com vocês sobre a história do jovem casal de pastores, Rodrigo Santos e Jéssica Maciel. Eu levei um strike essa semana, porque um strike do Insta, porque eu tinha eu fiz a transcrição da fala deles, e vejam vocês que até o algoritmo, não é, do Instagram identifica racismo, até o algoritmo do Instagram identifica racismo, e eu levei um strike do Instagram que identificou. Na verdade, eu acredito que nem foi o vídeo, eu acho que foi a transcrição que eu publiquei dos pastores Rodrigo Santos e Jéssica Maciel, da cidade de Toledo, no Paraná. Acho que todo mundo deve ter acompanhado aquele recorte, não é? Aquele recorte do vídeo deles lá, do Dia dos Namorados, não é? E a fala racista. E aí eu queria trocar uma palavrinha com vocês sobre essa fala deles, não é? Do casal, a fala foi do casal e da igreja, acho que é da igreja, são pastores de Toledo. E aí, não é? Eu fiz a transcrição, eu fiz a transcrição, ouvi atentamente a fala deles e eu fiz a transcrição para fazer uma análise, e eu já comecei a postar umas respostas. Até o algoritmo do Instagram identifica racismo, e a branquitude não é capaz de ver racismo em nada, não é? E
Me incomoda muito, mais uma vez, esse lugar de muito privilégio, não é? Ah, o Dulce, strike é você ter uma publicação retirada. Você tem uma publicação retirada porque ela soa como violenta, é, ela soa como de conteúdo violento ou de conteúdo sexual, enfim, aí o algoritmo do Instagram ele reconhece isso como bullying ou como violência, alguma coisa dessa ordem. Pode ser que haja denúncia também, não é? Pode ser que haja uma denúncia, e aí você leva um strike. É uma metáfora, não é? Para a retirada dos vídeos. E aí eu levei um strike, porque eu tinha feito a transcrição da fala racista dos pastores cristãos, Rodrigo Santos, não é? E da sua esposa, segundo ele, esposa loira, que se destacou ao entrar na igreja de Toledo, palavras dele, estou apenas reproduzindo, vou colocar até um sic aqui no final, e, ah, eu fiz, não é? Eu fiz a transcrição. Ele fez 2 vídeos, ele já fez 2 vídeos se desculpando. E mais uma vez, não é, me parece que mesmo na hora da desculpa, a branquitude se serve muito deste lugar de privilégio branco. Não é? Quer dizer, o lugar de privilégio branco, ele se reitera até na hora da negação do racismo, não é? Até na hora de não reconhecer a prática de um discurso racista, que, portanto, um discurso racista é racismo, um discurso violento é violência, um discurso homofóbico é homofobia, um discurso transfóbico é transfobia. Não adianta a gente ficar com essa história, ah, não, foi só brincadeira, ah, não, foi só uma fala, ah, e ele usou num dos vídeos, não é que, ah, foi apenas um recorte. Ora, mas aquele recorte não era uma palavra, aquele recorte era um recorte significativo do texto todo, e era justamente o recorte em que ele fazia oposição com vistas a valorizar a branquitude, a brancura, não é? Brancura e, por extensão, branquitude da própria esposa, não é? A loirice da esposa, e associando imediatamente a loirice, a brancura, a limpeza, porque ele usa as palavras sujo, ele usa as palavras encardido, ela usa a palavra queimadinho, não é? Então, a gente precisa entender, não é, que discursivamente as palavras, elas têm campos de sentido, elas têm campos que nós chamamos de campos semânticos, são campos de sentido. Quem é que produz esses campos de sentido? É a sociedade que produz esses campos de sentido, não é? Esses campos semânticos, eles são produzidos e valorizados socialmente. Nós somos, ao mesmo tempo, produtores e produtos da linguagem que utilizamos, não é? E nós, pretos e pretas, somos mais produtos da linguagem utilizada pela branquitude. Não é? Quer dizer, nós somos um pouco resultado, não é? De o que nós chamamos em semiótica de um simulacro discursivo, não é? Quer dizer, o discurso ele produz redomas, não é? Ele produz cenários, não é? Quer dizer, o discurso ele é capaz de produzir cenários.
não é? E esses cenários são onde nós vivemos. Então não adianta vir com essa conversinha fiada de que foi apenas uma brincadeira. Foi apenas. Eu tenho pensado muito, sabe? E eu ando muito incomodado que o racismo é um lugar de produção de ausências. Prestem atenção nisso. O racismo é um lugar de produção de ausências. Ausências de quem? Ora, ausências nossas, não é? De corpos, não é? De corpos de pretos e pretas, de corpos enegrecidos, de corpos denegridos, de corpos escurecidos. Não é? Então, o racismo ele é um lugar de produção de ausências. Eu fico pensando hoje como é um ato heróico, não é? E extremamente exuístico e você ser capaz, não é, de ser, pensar e agir no mundo sem se ver nesse mundo. Porque desde que nós nascemos, nós não estamos nestes lugares de visibilidade. Nós não estávamos. Desde que nós nascemos, nós não estamos. Hoje um pouco mais, mas nós não estamos na televisão. Nós não estamos na frente da sala de aula. Hoje um pouco mais. Nós não estamos no poder judiciário. Nós não estamos no poder legislativo. Nós não estamos no poder executivo. Não é, quer dizer, como é? Não é, quer dizer, como é que a gente dá conta de sobreviver sem se ver? Não é? Sem se ver espelhado, sobretudo nos lugares de visibilidade e de decisão, não é? Inclusive sobre nós, que não somos minoria, nós somos 56%. Então, nós não somos minoria, não é? As mulheres também não são minoria. Então, esses grupos marginalizados e subalternizados, eles, na verdade, não são minorias. Eles são colocados, né, num lugar de ausência de representatividade intencionalmente, não é? E é preciso que a gente comece a entender, quer dizer, que e aí entra a questão de um combate efetivo e de uma luta antirracista, da qual todos devem participar, todos devem participar, como diz, e eu adoro esse trecho de Sueli Carneiro, da nossa querida professora Sueli Carneiro, que ela diz que embora todos os brancos sejam beneficiários desde que nascem, não é? Quer dizer, porque você nasce branco, você já se vê na televisão, você vê os juízes brancos, seu dentista é branco, seu médico é branco, sua professora é branca, né? Quer dizer, então você ali já começa a desfrutar do que nós chamamos de privilégio branco, independente da classe social. E aí é importante que a gente entenda, não é, como diz nossa professora Sueli Carneiro, que muito embora todo branco seja beneficiário do racismo, ele não é obrigado a ser signatário, não é? Então é importante que a gente entenda, não é, que o branco, sobretudo o branco, porque o racismo é uma invenção branca, o racismo é uma invenção branca, não fomos nós que inventamos, não é? Quer dizer, antes da utilização do racismo como justificativa para a escravização nas Américas, nós éramos seres humanos, não é? Então, é preciso que o branco não seja signatário do racismo. Ele pode ser beneficiário
e ele é, não é? E eu não estou dizendo que ele o é intencionalmente, mas ele é beneficiário. Mas ele não precisa ser signatário, ele não precisa reproduzir. E depois vem aquela conversinha fiada, aquela conversa, não é, que não contribui em nada, que é, mas tem preto racista também. Não, não tem preto racista. Tem preto que pode, sob a força do racismo praticado por brancos, reproduzir o racismo. Não é assim? Pretos podem reproduzir o racismo até como um lugar psíquico de negação da sua existência, dada tamanha dor e sofrimento, tamanha dor e sofrimento que o racismo acarretam. Então, é um lugar muito difícil de revisitar. É um lugar muito difícil de estar. Não, os pretos não são racistas. Pode ser que haja pretos reprodutores do racismo, que funcionam apenas como fio condutor e extensão do racismo branco. Mas o racismo, ele é branco. O racismo tem lugar de fala, o racismo tem cor, o racismo tem origem, o racismo tem historicidade. E me incomoda muito, mais uma vez, na hora, não é, que a branquitude comete o seu racismo, na maioria das vezes, esse racismo que nós chamamos de estrutural, não é? E o professor tá aqui, o professor Silvio Almeida, ele vai nos alertar muito bem no seu livro O Racismo Estrutural, que todos, não é? Todos os brancos são racistas. Exceção é não sê-lo, não é? Então, é importante entender isso e nós precisamos de letramento racial. Quer dizer, qual que é a noção linguística de letramento, não é? Quando nós falamos, qual que é a diferença entre alfabetização e letramento? Alfabetização é você ser capaz de usar as letras do alfabeto, de você escrever, de você reconhecer as letras, de você saber as sílabas. Alfabetização, alfabetizado é aquele capaz de escrever e de ler, não é? Mas a noção de letramento, ela é uma noção mais ampla, não é? Quer dizer, então não basta apenas identificar o racismo, não basta apenas identificar a sua prática. É importante entender que o racismo é um fenômeno complexo e a principal engrenagem do sistema capitalista, do fracassado sistema capitalista. Precisamos deste adjetivo. Então, todos nós precisamos de letramento racial. Nós precisamos entender, não é? Que forças estão agindo para que a branquitude continue sendo beneficiária das relações racializadas. Nós precisamos entender as nossas origens, nós precisamos da nossa epistemologia preta, epistemologia de terreiro, e não é nem que epistemologia dê conta do que nós estamos chamando de epistemologia, mas a gente vai usar esses nomes para que aquele que pensa, né, ter saberes, cultura, história e ciência hegemônicas entenda um pouco que nós também temos saberes, pensares, sentires, modos de crer, modos de fazer, não é, que são, inclusive, antagônicos a esse sistema que, em alguma medida, ou talvez em toda medida, fracassou. Não é? E aí, vejam bem, eu quero voltar na fala do pastor Rodrigo.
Ele abre primeiro, que ele recorre, ele abre se servindo da sua filha. Não tinha nada a ver com a filha dele, eu não sei por que nós temos uma menina linda, que Deus tem nos dado. Olha, então, ele quer fugir para esse lugar, não é? Esse lugar da paternidade, ele quer fugir, não é? Ele quer usar como refúgio este lugar para fazer oposição. Para fazer oposição ao crime e racismo, é crime e racismo, não é? Então, para fazer oposição ao crime de racismo, imediatamente ele recorre a Deus, não é? Que é um lugar muito, sobretudo o Deus cristão, um lugar muito dogmático, não é? E ele quer correr para esse lugar de compaixão e ele recorre à sua paternidade, não é? Uma filha, uma menina linda que Deus nos deu. Percebam a estratégia, não é? Da branquitude. Não podemos aceitar um pedido de desculpa para alguma coisa que nos coloca num lugar de ausências. É disso que se trata o racismo. O racismo, imediatamente, ele nos coloca num lugar do outro. Você é o outro. E quem é esse outro? Esse outro é o sujo, esse outro é o encardido, este outro é o queimadinho, não é? Essas palavras, não é? Quer dizer, sujo, encardido, queimado, todas pertencem ao mesmo campo semântico. Qual é o campo semântico de encardido? Qual é o campo semântico de sujo? Qual é o campo semântico de queimado? O arroz queima, você faz o que com ele? Você joga ao lixo, não é? Alguma coisa suja, ou você precisa limpar, ou jogar ao lixo. Alguma coisa encardida é alguma coisa que precisa embranquecer. Então, todas essas palavras estão no campo semântico do lixo, não é? Estão no campo semântico da sujeira, estão no campo semântico do inválido, estão no campo semântico do imprestável. Não adianta. Ninguém aqui vai ouvir uma palavra. Agora eu vou falar como linguista. Você não vai ouvir a palavra sujo e imediatamente você vai pensar em riqueza, você vai pensar num dia lindo de sol, você vai pensar... você não vai nem pensar, não é? Num homem e numa mulher preta e preto. Não vai pensar, não é? Então, é preciso entender, quer dizer, que o discurso racista, ele é racismo. Imediatamente, o discurso racista, ele é o quê? Ele é racismo, ele não é outra coisa, não é? Quer dizer, imediatamente, quando você produz um discurso racista, e me incomoda muito porque é uma pessoa num lugar de muito privilégio, não é? Quer dizer, privilégio religioso, privilégio econômico, privilégio porque lidera uma comunidade. Então, isso para mim só agrava o crime. O crime só está agravado pela posição em que a pessoa se encontra. E aí ele segue: eu estou aqui para me redimir de um ato grosseiro. Não é um ato grosseiro. O racista precisa assumir o racismo. Eu estou aqui para assumir o meu racismo. Eu queria ver se fosse eu, não é eu, homem preto, que tivesse proferido essas palavras contra os brancos. Por muito menos, não é? Eles vivem me agredindo porque eles se ressentem. Eu não sei do que eles se ressentem. Eu que a todo momento tenho que ficar revisitando este lugar de dor e sofrimento que é o racismo, e eles é que se ressentem.
E ele vem com essa conversinha fiada, um ato grosseiro no qual eu tenho cometido nesta semana, e no outro vídeo ele fala de um vídeo circulando, mas foi apenas um recorte. O recorte é um recorte significativo. Sim, linguisticamente um recorte não é o texto todo, mas o texto ele é composto de partes, não é? E há partes que são mais significativas do que as outras. E essa é uma parte muito significativa, porque ela inclusive fala, prestem atenção, que esse discurso fala como é que essas pessoas veem o mundo, como é que elas agem no mundo, como é que elas estão pensando, como é que elas decidem quem elas vão contratar e mandar embora, quem que elas veem com mais prestígio e menos prestígio, quem que elas vislumbram com mais possibilidade de ascender dentro da sua escala e do seu grupo social, não é? Quer dizer, esse discurso ele não está descolado de uma mentalidade, não é? Quer dizer, esse discurso ele é maior que um recorte. Esse discurso não está preso a essas pessoas. Esse discurso ele é um discurso que é um discurso social. Esse discurso não é um discurso nem inédito, nem único, e muito menos preso a esta realidade. Não sejamos ingênuos, não sejamos, não é? O discurso é uma das armas mais poderosas de manipulação, de decisão de quem vive e quem morre. É por meio do discurso que as pessoas convencem, é por meio do discurso que as pessoas, inclusive, externam o seu modo de ver, pensar, estar e sentir o mundo. E aí ele prossegue, no qual eu tenho tido palavras ofensivas. Estou aqui para reconhecer qualquer uma delas. Olhem que interessante. Ele está aqui para reconhecer as palavras ofensivas. Bom, primeiro, não foram palavras ofensivas, foram palavras racistas. Então, esse lugar, não é, chamado branquitude, esse lugar abstrato chamado branquitude, é um lugar que tem muita dificuldade, não é, de assumir tanto o privilégio branco, quanto o racismo, quanto o seu discurso racista, que é racismo, não é? E por que esta dificuldade? Porque é como o criminoso assumir o crime. Não é? Quer dizer, o criminoso, ele não quer assumir o crime, não é? E não só isso, além de não querer assumir o crime, ele não quer assumir a nossa existência, não é? A nossa existência como alguém, não é, como alguém preto, denegrido, enegrecido, escurecido, que agora eu estou me dando conta que eu faço parte dos movimentos de subalternização, marginalização, e sou, inclusive, por meio deste discurso, corresponsável pela escravização contemporânea de pretos e pretas no Brasil. Então, é muito difícil, não é? Ocupar esse lugar. E ele prossegue: não era a minha intenção, de forma alguma, magoar alguém, ofender alguém de forma alguma, ser racista, mas agir com palavras infantis. Ainda comete um erro, não é? Quer dizer, dizendo, jogando na conta, não é, da infantilidade, um comportamento que de verdade é resultado, não é, de ausência
de letramento racial e resultado da incapacidade de ver o outro, de compreender o outro e, inclusive, de se perceber racista, porque foi criado em toda uma estrutura racista. Não é? Então, é disso que se trata. É disso que se trata. E aí, eu fiquei mais... chega um momento, não é, que reconhecer e repugnar todas as minhas palavras, aquela minha atitude grosseira, então ele sempre se volta para minimizar o racismo por meio de grosseria ou infantilidade e pedir perdão. Ora, não dá para aceitar, não é? Quer dizer, não dá para entender como é que alguma pessoa pública vem a público para colaborar, contribuir, reforçar, reiterar o racismo. Ora, o racismo é alimentado pelo discurso racista. Não é? Quer dizer, ele não é alimentado de outra maneira. Não é? E nós não podemos, exatamente, nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar. Por quê? Esta prática comum da branquitude, ela está muito ligada a um lugar de privilégio, que é o lugar do mito da democracia racial. Então, como nós somos todos iguais a partir da democracia racial, desse mito, no pior sentido da palavra, eu estou apenas brincando com os meus iguais, com os meus irmãos, porque somos todos filhos de Deus, porque somos todos iguais, porque no Brasil não há povos originários, no Brasil não há homens e mulheres, no Brasil não há homossexualidade, no Brasil não há transexualidade, no Brasil não há diferenças. Portanto, se somos todos filhos de Deus, eu estou apenas brincando com os meus iguais. Só que essa mesma lógica, ela não é aplicada na hora de nos contratar, na hora de nos pagar de maneira igualitária, na hora de aceitar as cotas raciais. Não é? Quer dizer, essa semana nós tivemos a revogação, não é, de uma portaria do governo Dilma que tinha cotas na pós-graduação para povos afrodescendentes e originários. Então, o Estado colonial, ele tem reiterado a sua política racista. E nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir isso. Eu estava doido para falar com vocês, não é? Sobre esse episódio, que não é um fato isolado, não é novo, não é também um caso isolado, mas eu penso que nós estamos num momento de fortalecimento do sistema imunológico social, não é? E Dulce, né, lembra muito bem que o crime de racismo é imprescritível, e também por isso que eles sempre escorregam, não é, Dulce, para a injúria racial. Então, essa semana, né, quer dizer, essa semana houve a revogação de uma portaria, o professor Fábio Mariano, eu nem sabia, e felizmente a gente acompanha as redes sociais, e o professor Fábio Mariano publicou, eu imediatamente já fui buscar, e felizmente alguns partidos já estão se mobilizando para derrubar, não é?
essa portaria. E só para terminar a nossa conversa, eu gostei muito, essa é a fala que eu mais gostei, eu quase soltei fogos de artifício, eu não sabia se eu batia a cabeça para ele, se eu tomava bênção, se eu me jogava no chão, se eu jogava a água benta deles na minha cabeça e já me convertia para esse tal de Jesus Cristo, porque eu gostei mais dessa fala. Esse momento foi um momento que eu chamo de clímax do discurso. Eu peço perdão a todas as pessoas que eu tenha ofendido. Ora, que eu tenha ofendido quer dizer que eu não tive a intenção de ofender. E aí tem um momento clímax, né, de privilégio branco, que ele fala perdão, em especial à comunidade negra que tem se ofendido com as palavras. Então, neste momento, imediatamente, tudo que ele produziu até aqui, agora acabou, foi por terra, porque ele está dizendo: vocês são muito sensíveis, vocês que têm se ofendido com as palavras, eu não disse nada grave, foi apenas uma brincadeira, foi apenas uma fala infantil, e imediatamente, em especial, a comunidade negra que tem se ofendido com as palavras. Em momento algum, não é, ele assumiu o seu racismo, mal assumiu as ofensas, não é? Quer dizer, o discurso é uma armadilha, não é? O discurso é todo forjado para nos fazer crer que ele, inclusive, está sendo, neste momento, vítima desse vídeo que eu estou fazendo. Então, todo o discurso, ele é tecido para nos fazer crer que nós que estamos exagerando. Ora, a escravização de pretos e pretas nas Américas escravizou 12 milhões de pretos e pretas. O Brasil, não é, escravizou 5 milhões. A cada 14 dias, não é, de lá para cá, nós poderíamos dizer que um preto e uma preta foram mortos, não é? Pela escravização, cuja justificativa sempre teve como lugar o próprio racismo, não é? Quer dizer, o racismo que sempre foi utilizado como justificativa para desumanização, para coisificação, para poder justificar o modo, não é, como no momento da escravização pretos e pretas foram sempre tratados. Então, é importante, não é, entender que nós não podemos, e essa luta não é nossa, ela não é uma luta apenas de pretos e pretas, ela é uma luta de todos nós. Se nós queremos um país melhor, e nós temos 56% de pretos e pretas, ora, nós precisamos combater, não é, o racismo. E eu penso que a hora é essa, não é? A hora é essa. Nós não podemos aceitar, não é? Não podemos aceitar esse tipo de comportamento. E eu reitero, nenhum branco, embora beneficiário do racismo, é obrigado a ser signatário dele.
Não é? Quer dizer, o branco pode não ser signatário e pode sim, ele pode sim travar conosco uma luta antirracista. O racismo tem sido este lugar de ausências. E isso é que tem a ver com a noção de privilégio branco, porque o racismo produz ausências. Ausências existenciais, ausências de memórias existenciais enegrecidas, de memórias existenciais escravizadas. Ele produz ausência. E quando ele produz ausência, imediatamente ele gera a naturalização deste tipo de discurso. Então, por que eu estou aqui conversando com vocês? E peço, por favor, que se fizer algum sentido, compartilhem este vídeo. Porque agora, juntos, nós precisamos tirar estas memórias existenciais, estas existências que foram, né, cuja ausência lhes foi imposta para um lugar de presença. Pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos descendentes, nós não podemos aceitar uma miséria epistemológica, histórica, filosófica imposta. E hoje não é um filho de santo negro, diz que estava muito difícil esse momento, e é verdade, e como nós faríamos para resistir. Está difícil porque antes do adoecimento biológico já havia um adoecimento social. Está difícil porque a política brasileira decidiu jorrar sangue livremente de tudo que ela considera uma força à manutenção da nossa frágil democracia, que é muito frágil, porque, na verdade, ela está dentro de um Estado colonial. E aí, esse meu filho perguntou como é que nós vamos resistir. Eu vou dizer como é que nós vamos resistir. Nós vamos resistir porque resistência está no nosso DNA. Resistência é a nossa ancestralidade. Porque nós nascemos resistindo. Portanto, ninguém tem mais know-how para resistir do que nós. Nós estamos acostumados a resistir. Nós estamos acostumados a sobreviver e, portanto, como é que nós vamos resistir? Nós vamos resistir olhando para a nossa ancestralidade, olhando para a nossa epistemologia, olhando para os nossos saberes tradicionais de terreiro. Nós vamos resistir como nós aprendemos com aqueles que vieram antes de nós e dos quais somos resultado. Era isso que eu queria falar com vocês. E muito obrigado, não é, pela possibilidade de partilha. Luiz Henrique está aqui, a gente tem um tempinho. Eu não sei quanto, mas eu acho que a gente tem um tempinho. Eu vou chamá-lo. Luiz Henrique, você queria falar alguma coisa? Ah lá, eu chamo vocês. Eu não sabia disso. Eu não posso, eu tô em casa seminu. Ah, você sempre me prega essas peças, né? É porque eu não acreditei que o senhor estivesse fazendo. Deixa eu ver o pessoal, eles chamam. A tecnologia, eles chamam, eu chamo a pessoa, gente.
A gente tem pouco tempo. Lembacimbi, a gente tem pouco tempo. Oi, pai! Ah, bem, Xangô abençoe a bênção. Como vai? Temos pouco tempo. Já sai que bem, nem metralhadora, já vai falando. vou bem, tudo tranquilo. E Tudo você? tranquilo? Estava nos acompanhando aqui? Cheguei agora, tem pouco tempo. Então você vai lá depois no IGTV e veja que eu acredito que vai lhe interessar, tá bem? Tá bom. E quarta-feira, ó, domingo tem encruzilhada às 11 horas. E Domingo às quarta, 11 horas tem encruzilhada, gritos de encruzilhada. E quarta-feira que vem às 6 horas tem o Amalá. Traga sua cantiga pro Amalá, sua poesia. Traga seu texto pro Amalá, hein? Tá bom? Eu vou pode terminar porque deixar. estamos com pouco tempo. Beijo, pai. Compartilhem, por favor, quem não que chegou agora. Já estamos aqui terminando a nossa conversa. E compartilhem, assistam. E espero vocês no domingo para os gritos de encruzilhada às 11 horas. Das 11 à meia-noite, preparamos um ebó epistemológico aos domingos. E toda quarta-feira, Amalá, não é? Então, quarta-feira, Amalá, venham para o Amalá. Tá muito bom, não é, Dulce? Os gritos de encruzilhada estão muito bons. E exatamente, PF, precisamos nos aquilombar. Um forte abraço a todos e todas, e como eu estou, né, falando de justiça, Amalá tecnológico, exatamente. Amalá trazido por Ogum e Exu, Lembá. E, não é? Cuidem-se, quem puder fique em casa, continuem se cuidando. Estamos nós por nós mesmos, não é? Quem virá nos salvar? Não é? Eu penso que quem virá nos salvar é a nossa ancestralidade. Nós é que salvaremos a nossa própria família. É esse movimento que nós estamos fazendo aqui que irá nos salvar. Um beijo em todos, todas, Todex. Eu gosto de Todex porque termina em X e é encruzilhada. E saúde, abundância, e vamos nos manter firmes, que logo a terra se acalmará. Axé a todos e todas. Muito axé, ngunzo, atsé, força vital. E continuem aqui me acompanhando, compartilhem o vídeo. A quem interessar possa. A quem interessar possa.